Estamos iniciando mais um podcast Talk Saúde, o seu podcast que fala sobre saúde. Eu sou a Marília Almeida, host desse podcast, junto com o meu amigo. Ela não aguentou, viu? Brigou comigo antes de começar. Marco com esse celular, cuidado! E aí hoje aconteceu com ela. Quarta-feira, 8 e alguns minutos, né? Estamos prontos aqui para mais um bate-papo, mais uma informação de saúde, né? No nosso podcast que fala sobre saúde em Foz do Iguaçu. Né, Marília? Sim. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Estamos todas as quartas ao vivo, trazendo informação de qualidade, profissionais de altíssimo nível. Então já aproveita, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e possa distribuir para mais pessoas. Vamos lá então? Hoje é dia 12, dia dos namorados, né? Já deu presente para a namorada, agora chama ela para vir acompanhar o podcast que vai falar sobre saúde. E é hoje um assunto bem pertinente aos namorados também, né? Para o futuro aí dos futuros casais. Então, vamos colocar o nosso convidado na conversa? É uma convidada. O nome dela é Roseli Oliveira. Ela é graduada em enfermagem pela UEM, é nossa colega de profissão. Ela atua há 23 anos no Banco de Leite Humano de Foz do Iguaçu, no manejo clínico da amamentação. E hoje ela vai vir falar sobre leite humano. Cada gota faz sim toda a diferença. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast hoje. Obrigada, Marília. Obrigada, Marco. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz que a gente possa estar aqui hoje falando um pouquinho de amamentação. Ter esse espaço de fala para a amamentação é tão importante, gente. É uma política pública de uma relevância tão grande e ainda muito pouco valorizada, né? No nosso dia a dia. Então, a gente agradece muito a confiança e agradece muito a oportunidade. Pra gente é uma alegria tê-la. Primeiro, como colega de profissão, eu acho que sempre quando a gente encontrar alguém que faz o que faz há tanto tempo, não resta dúvida que faz bem feito. E eu gosto sempre de lembrar que por trás da Roseli existe uma grande equipe que faz um trabalho excelentíssimo, que ela vai explanar muito bem sobre isso. E por tal saúde, Roseli, você não tem noção da importância que tem a sua vinda aqui. Porque hoje o nosso público está crescendo, então nós temos levado informações para a população e nós gostaríamos de levar para as mães, né, que estão tendo dificuldades, estão com um bebê novo, vão ganhar do bebê, como que pode estar ajudando. Agradecer os parceiros também do Banco de Leite, mas aí ninguém melhor do que você para falar para a gente, né? Verdade. Eu queria que você começasse sua fala dizendo qual que é o papel do Banco de Leite em Foz. Ok. O Banco de Leite, ele faz parte de uma grande rede, que já foi rede brasileira, nacional, já foi rede latino-americana, hoje ele é ibero-americano. É a maior rede de bancos de leite do mundo. E o de Foz do Iguaçu faz parte dessa rede, né? Que não é a Roseli ou a equipe lá que manda nisso. A gente segue uma sintonia que vem de uma grande estrutura científica, que nos orienta, que nos auxilia na segurança do nosso trabalho, né? Então, assim, a nossa referência é a Fiocruz, é o Banco de Leite da Fiocruz. E, enfim, todo o material científico, toda orientação e todo o treinamento vem de lá. E o que é Banco de Leite? Banco de Leite é um centro de referência nas práticas do aleitamento materno. Então, ele tem duas funções primordiais. Uma delas é ser casa de apoio à amamentação. Então, ali a gente tem uma consultoria pública de amamentação para as mulheres que encontrem alguma dificuldade no processo de amamentação. Esse é um papel dele. E é um papel extremamente importante porque o nosso objetivo é contribuir junto aos demais serviços de saúde, aos demais serviços da comunidade para que os índices de amamentação sejam aumentados. E o outro é o quê? Ele tem todo um trabalho de expertise do quê? De coleta, captação de doadora, doação do leite humano, que vai passar por um processo, controle de qualidade, até chegar ao nosso cliente, que é o bebezinho que está lá na neonatal. Muito bem, né? Informação assim que já chega. Cartão de visita é esse, tô aqui, né, Marília? E qual a mulher que pode doar? Existe uma dúvida. Eu não tenho leite suficiente, aí tem aquela questão dos frascos, eu não vou conseguir encher um frasco desse, e às vezes, essa falta de estímulo por falta de informação mesmo, Rose, como que funciona uma potencial doadora? Ok, então assim, é a mulher que está amamentando seu filho, né, em primeiro lugar, ela precisa estar amamentando seu filho, porque é um pré-requisito
pré-requisito nosso, já que defendemos isso, né? Ela amamenta o filho e tem leite excedente. E às vezes ela pensa que para ser doadora ela tem que tirar litros, encher vidros todos os dias. E não necessariamente. Tem até algumas mulheres que que se passam por essa situação e tem um volume muito grande, às vezes pode gerar até um pouco de desconforto e cansaço, porque elas precisam fazer isso com maior frequência. Mas nem todas as mulheres são assim. Por quê? Eu vou pegar um frasquinho de leite, um frasquinho como esse, um frasquinho de vidro, com tampinha plástica, que o banco de leite já fornece ele esterilizado, e vou oferecer para essa mulher. Quem é essa mulher? A mulher saudável, que tenha feito o seu pré-natal, onde todos os seus exames clínicos durante o pré-natal se mostrem favoráveis, né? Ela não pode fazer uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, drogas ilícitas ou medicações que passem através do leite. Não é toda medicação. A gente consegue auxiliá-la, orientá-la se ela estiver fazendo uso de alguma medicação para verificar se ela pode ou não doar. Na verdade, não, é uma minoria até de medicações que interferem nisso, né? Mas a gente pode estar orientando também nesse sentido. E que ela tenha esse desejo, né? E que tenha condições sanitárias mínimas para ser nossa doadora. Ela vai acumular, então não precisa ser um volume gigantesco de leite. Ela pode acumular um frasco como esse, né? Em uma semana, 10 dias, e pode se tornar nossa doadora, pode ajudar a salvar vidas. Até porque não é romantizando, cada gota é válida, mas a gente sabe que os bebês da neonatal não tomam grandes volumes de leite, não é ofertado grandes volumes, então tem a quantidade de ml necessária para cada bebê, que eles vão progredindo, então todo volume que essa mãe puder doar é válido sim, porque pode salvar muitas vidas. Muitas. Eu comparo o leite humano doado ao sangue, que é um outro trabalho incrível, né? Que também salva vidas. Então, o leite materno, ela tira um pouquinho hoje, mas ela vai acumulando no decorrer do dia, no decorrer dos dias e da semana. A nossa colega que vai buscar o leite na residência, ela passa uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, se for o caso. Então, no decorrer desses dias, a grande maioria das mulheres tem condições de armazenar um excedente de leite. E tem uma coisa que é bem legal a gente falar. As mulheres que são nossas doadoras de leite materno, se a gente fosse fazer uma enquete, um quiz com elas, eu tenho certeza que a maioria doa porque sente o desejo de ser solidária, de contribuir, de ajudar a salvar vidas, e que é muito válido e é muito verdadeiro, né? Mas muitas não sabem muitas não sabem que a retirada do excesso de leite é um tratamento para as mamas. A mulher que não retirar o excesso, tô falando do excesso, quando tá causando aquele desconforto, dor, ela vai ter complicantes no decorrer dessa amamentação, complicantes para a saúde dela, para as mamas. Então, é necessário que seja retirado. Eu sempre, quando estou falando de amamentação, eu falo, se eu pudesse pegar um megafone e fala uma coisa só de amamentação, porque eu falo muito. Fala uma coisa de amamentação. Ensine as mulheres a tirarem o próprio leite. Não tem custo, é fácil, é simples, os profissionais precisam se sentir seguros, serem treinados também para isso, e a gente vai evitar uma série de dificuldades que muitas mulheres, nesse momento, podem estar encontrando. Infelizmente, o índice de desmame justamente é naquela fase da pojadura, que o leite desce desordenadamente, porque ainda o corpo não entendeu o quanto o bebê precisa, e aí começam as complicações, empedra, dói. E Isso mesmo, quem Marília. Foi mãe sabe, né? Sabe o quanto é desconfortável. Então, é muito importante que você falou, a questão de ensinar a massagear as mamas, a fazer a ordenha de alívio. Isso. E para poder diminuir aqueles sintomas que são dolorosos e que, infelizmente, podem causar, sim, um desmame precoce, né? Claro, é fundamental. A gente fala assim, as informações no pré-natal, elas são riquíssimas. Por quê? Porque eu tenho um longo período e a mulher está ávida por informações novas, na sua grande maioria, né? Sim. Porém, os estudos mostram que o que vai realmente impactar amamentar ou não amamentar são as primeiras 48 horas de vida, as primeiras 48 horas de pós-parto. Isso vai impactar se essa mulher consegue ou não amamentar. Olha a importância que tem essas primeiras horas. Uma informação efetiva, um acolhimento adequado, um escutar
dessa mulher, como ela está se sentindo, orientar, esclarecer, e são coisas muito simples nesse começo. Normalmente não tem uma complexidade científica em cima disso, mas são fundamentais essas informações. E uma mãe que resolveu lá começar a doar o leite. Como que ela deve armazenar o leite? Ah, sim, muito importante isso. Olha, esse leite que é doado, o leite materno em si, ele é uma preciosidade. Né? A gente até vai falar um pouquinho disso. Mas assim, quando o leite ele é doado, para que ele chegue mantendo todo esse valor para o bebezinho que está lá na ANEEL, eu preciso ter todos os cuidados necessários. Por quê? Porque não se trata somente de ser um alimento que vai saciar a fome do bebê. Nesse leite eu vou ter o quê? Uma série de células de defesa. Se ele fosse só o melhor alimento planetário, já seria um ótimo motivo para amamentar, mas ele vai além disso. Ele pode ser um tratamento, ele pode ser um remédio, ele é muitas vacinas, porque protege. Mas para a gente conservar tudo isso, é muito importante. Como? Então, tem uma série de cuidados que essa mulher precisa ter para conservar esse leite, para que aquele bebezinho que vai receber utilize todo o potencial desse leite, né? Então, a gente vai estar orientando, olha, higienizar as mãos, como todos os lados da mão, né? De preferência até o cotovelo. Extrair as primeiras gotinhas e desprezar, é como se limpasse o ducto. Tira aquele leite e congela. E às vezes vou tirar só um pouquinho, não tem problema. O que quem vai dizer a quantidade que precisa tirar é a sensação e o conforto da mãe. Não somos nós que vamos dizer, tem que tirar tantos ml. Não, tire o suficiente para você ter um conforto. Tirou, armazena no congelador. Na próxima eu vou ter um copo já previamente higienizado, vou retirar, abro, despejo por cima, tampadinho, congelador. Então eu vou acumular diversas coletas no decorrer do dia ou dos dias, para que esse leite possa chegar para a gente. Mas ele vai precisar ficar congelado no caso da doação para o banco de leite, tá? Em outras situações, daí até ele talvez possa ter um tempo de refrigeração. Mas para o banco de leite, o ideal é que ele seja congelado. E tem a questão dos profissionais do banco de leite ter essa condição de ir até a casa dessa mãe buscar, né, Rose? Isso Porque mesmo. muitas mães podem não ter condições de ir até o banco de leite, bebê novo, às vezes por estar sozinho em casa, o esposo trabalhando, enfim, N situações, e que existe esse conforto de que vocês possam ir até lá buscar. É verdade. Quer falar um pouquinho sobre Vamos, isso? eu acho que é super importante, porque quem é mãe, quem já foi mãe, sabe a demanda que um bebê recém-nascido traz. Então, às vezes, esse deslocamento pode ser um impedimento até dela realizar um desejo de ser doadora. Então, assim, basta ligar, né, no 3031 4500, né, e a gente vai agendar uma visita até a sua residência, vamos levar o frasco, vamos levar a orientação de como coletar, como armazenar, com calma, com paciência, né? E, enfim, ela nem precisa se deslocar até o banco de leite para ela se tornar doadora. A gente pode fazer toda essa avaliação na residência dela, né? Hoje a gente tem a Gessiana que está responsável por isso. Ela vai na casa, senta, opa, tem doadora nova. Então hoje a visita vai demorar um pouquinho mais, porque exige toda uma orientação, né? E a gente está ali para tentar esclarecer pessoalmente durante a visita. Tem o WhatsApp, tem o telefone, para que ela possa fazer isso com tranquilidade. E o principal, que é o desejo dela e o nosso, que a gente possa aproveitar esse leite. Porque se os cuidados não, né, tiver alguma falha no cuidado, por às vezes uma informação que não foi bem compreendida, a gente vai acabar perdendo esse leite, porque ele tem critérios. Quem é o cliente que recebe? O bebezinho prematuro que está lá na neonatal, na sua maioria. Bebês assim que ainda estão em formação. Às vezes são tão pequenininhos que a gente pergunta até se o leite humano, se ele já está pronto até para o leite humano, né? Mas enfim, é a melhor opção que a gente tem nesse momento, né? E foi lá, Gessiane, né? Coletou, veio, trouxe armazenado. Chegou no banco de leite. Qual que é o papel? O que esse leite passa? Quais são os processos que ele passa até chegar lá no final? É um processo longo, é um leite que vai ser bem manipulado, por isso que exige muitos cuidados. Enfim, a Gessi vai trazer, né, esse leite com todo um controle de temperatura, desde a hora que tirou do congelador da casa da mãe, todo o transporte até chegar ao banco de leite, chegou, vai ser armazenado, registrado.
avaliado se todos os dados estão ok, está tudo ok, ele vai passar por um processamento e controle de qualidade. Daí tem a equipe, né, com a nossa biomédica e toda a equipe da parte laboratorial, né? A gente brinca, fala assim, a casa de apoio à amamentação é aquela coisa mais acolhedora, aquela coisa mais abraço. Ali já existe um rigor técnico maior, porque e é necessário que seja assim, para que a gente garanta que a segurança alimentar do bebê que vai receber. Então, assim, a gente nesses anos todos, a própria rede nesses anos todos, a gente pode falar da nossa casa aqui. Nós nunca tivemos um problema que pudesse trazer um malefício para aquela criança que recebeu. Mas isso, por trás disso, tem todas essas condutas laboratoriais. Então, esse leite vai passar por um processamento, uma pasteurização, um choque térmico, ele vai ser aquecido, depois resfriado rapidamente. Esse processo elimina 100% dos micro-organismos patogênicos que possam estar no leite. Né? O leite não é um líquido estéril, ele tem micro-organismos, mas os patogênicos serão eliminados com esse processamento e mesmo assim são feitas diversas análises nesse leite, né, que vão caracterizar esse leite para direcionar melhor para o bebê que vai receber e garantir o principal que a gente falou, que é o quê? A segurança alimentar, que esse bebê precisa ter, até que ele possa mamar no peito da própria mãe, que é o que é a melhor opção. Essa é a grande e maior opção. Leite do banco é a segunda. Não vou fazer falsa propaganda. É maravilhoso, mas a primeira opção é o leite da própria mãe. E como que funciona a questão da captação dessas doadoras, Rose? Existe um trabalho, existe parceiros? Como que funciona aqui em Foz do Iguaçu? Tá joia. Olha, quem trabalha com amamentação, com banco de leite, a gente sabe que a gente não tem recursos próprios para divulgação, né? Eu aproveito a oportunidade para falar assim, os nossos concorrentes do leite materno é o leite artificial, o leite em pó, né? Que são multinacionais poderosíssimas, né? A indústria farmacêutica, que tem equipes gigantescas e preparadíssimas para divulgação. Então, cada momento que a gente fala de amamentação e de leite humano, numa rede social, milhares de vezes a mais são acessados os nossos concorrentes. E que a gente fala com bastante tranquilidade que não chega, nem se aproxima da qualidade, da superioridade que é o leite humano. Então, assim, a gente conta com parceiros, né? Como vocês que estão aqui dando esse espaço, a imprensa, tem os nossos parceiros do Banco de Leite mesmo, nós temos, né, o Banco de Leite, ele funciona através de uma parceria, é um serviço público e funciona através de uma parceria. A Fundação Itaiguapi, através do Hospital Ministro Costa Cavalcante, o Rotary Clube Foz do Iguaçu, que foi o grande idealizador de todo esse trabalho, que está conosco até hoje, né? E pretendo que esteja sempre, tomara que esteja sempre. E a Secretaria de Saúde, né? Então, assim, a gente conta com esses parceiros, fazemos a divulgação, mas nós gostamos muito do corpo a corpo, tá? A gente já tem hoje a gente já tem uma história de receber a mãe que doou, falou para eu vim porque minha amiga, eu doei, a minha amiga doou, me indicou. Nós já recebemos, ai meu Deus, agora eu vou entregar a idade mesmo. Mas nós já recebemos o bebê que nós atendemos lá no passado, olha, que já se tornou mãe, né? Mas é que eu entrei muito novinha no banco de leite, né? Por isso. Por isso, justamente. Mas, enfim, eu gosto muito das visitas no alojamento conjunto. Às vezes a gente encontra alguma limitação, né? Por número de pessoas para estar fazendo isso o tempo todo. Mas a gente percebe uma resposta muito boa por estar atuando ali nas primeiras horas de pós-parto do bebê. A gente percebe aumento da doação e até diminuição da procura por dificuldades na amamentação por receber uma orientação precoce, né? No tempo certo. E, Rose, doações não são somente de Foz do Iguaçu. Onde tem um banco de leite mais próximo de Foz do Iguaçu? Ah, sim. O Brasil, que é a maior rede, a gente tem mais de 200 bancos. O mais próximo de Foz vai ser Toledo e Cascavel, que tem a distância semelhante, né? Então, assim, a gente tem alguns postos de coleta das cidades vizinhas. A gente tem tido uma adesão bem bacana das cidades vizinhas, cada vez mais, sabe? No sentido de buscarem doadoras, ter sempre um profissional de saúde à frente que está engajado, tentando contribuir, né? Porque se envolve com a questão, acredita na amamentação, né? Porque não é uma coisa que a pessoa vai ganhar nada mais por isso, é simplesmente acreditar na prática de promoção da saúde através da amamentação. Então, a gente tem as cidades vizinhas, até porque a nossa neonatologia do Hospital Costa Cavalcante, ele não atende só Foz do Iguaçu, atende todos os municípios da nossa 9ª regional. Então, de alguma forma, esses municípios também são beneficiados. Então, eu acho justo que eles
participem. Não é uma obrigatoriedade, mas acho muito legal se sentirem envolvidos. Sim, muito bom. E quando uma pessoa, tipo, veste a camisa lá, ó, eu moro em tal lugar e eu quero ser parceiro, existe algum trabalho de orientação, de preparação para que essa pessoa faça voluntariamente o trabalho dela ou... Existe. É uma obrigação nossa do Banco de Leite, sabe? Então, assim, às vezes liga um município e é uma equipe nova que chegou lá. Roseli, a gente quer montar um posto de coleta aqui. A gente manda todos os documentos, as legislações, orienta. Se for necessário, a gente tenta fazer uma visita até o município. Na maioria das vezes, eles vêm porque eles querem conhecer o serviço, né? E a gente dialoga. Não. Então, assim, tem sido uma parceria muito bacana. Eu aproveito até para agradecer de todos os municípios vizinhos de Foz. A gente tem uma comunicação muito bacana. Quando tem alguma dificuldade, a nossa comunicação é rápida e muito eficiente mesmo. E como que funciona para montar um posto de coleta? Qual que é o pré-requisito? Sim. O pré-requisito é que o posto de coleta ele tem que estar vinculado a um banco de leite, né? No caso, seria o nosso, que é o mais próximo. Ele, em primeiro lugar, fazer o contato, porque é como se a gente meio que trabalhasse junto, em parceria, e o banco de leite tem a obrigação de oferecer o quê? Esse apoio técnico, a informação, né? Eles vão entrar com o espaço, precisaria minimamente de um espaço que não precisa ser grande, um freezer, que pode ser pequeno, às vezes até uma geladeira, para quem vai começar tendo um congelador, e com o controle de temperatura, tem que ter o profissional responsável, a gente tem que ter algumas rotinas para que a gente garanta essa qualidade, mas não é nada difícil de se resolver, né? Ali um freezer, uma geladeira, o controle de temperatura, quem vai controlar, ter esse registro diariamente nos períodos, né? Esse leite ser transportado numa caixa isotérmica com gelo reciclável, ou gelox, que a gente fala, chegar congelado até o banco de leite, e a gente vê que isso não é um impedimento, é muito tranquilo conseguir isso, né? E, enfim, seguir algumas rotinas. A nossa parceria com os técnicos, né? O profissional técnico, seja nutricionista, enfermeiro, médico, enfim, um profissional de saúde que está envolvido com aquela questão, mas a parceria de quem? Da vigilância sanitária. Que parceria? No sentido de acompanhar junto com a gente o controle de qualidade disso para que a gente receba o produto o melhor possível, né? Para garantir a segurança de quem vai receber. A segurança de quem vai receber. Sempre pensando lá no final, que é um bebezinho indefeso. Não é? É o cliente mais frágil do hospital, eu falo. Além de ser pequenininho, ele ainda está imaturo, nem está completamente formado. A defesa dele ainda não está pronta. Então, assim, o leite é para ser, além de um alimento, ser um suporte, um fortalecimento para esse bebê sair bem. Quais são as principais dificuldades que existem no banco de leite? Olha, hoje, Marco, o banco de leite, né, vou falar agora como Roseli, como a enfermeira, a técnica dali, né? Eu vejo que o banco de leite precisa crescer, precisa de uma estrutura física nova, né? E isso nossos parceiros sabem, a gente discute isso muito e precisa ser maior. Para que a gente, por exemplo, consiga aumentar nossa capacidade de produção, que eu acho que a gente consegue, eu preciso de uma estrutura maior, né? Porque senão eu tenho as minhas limitações. Hoje, graças a Deus, a gente está num momento no banco de leite que não cabe mais um freezer extra. Não tenho aonde colocar. Entende? Então, se eu quiser aumentar o meu volume de produção, eu fico, né, estagnada. Então, assim, que nem a gente começou, a gente ganhou semana passada um freezer novinho do Rotary, maravilha, muito bom. Só que eu tenho que tirar o mais velhinho, e que realmente estava bem velhinho, já merecia se aposentar. Mas novos, ampliar. Então, eu vejo hoje que a maior necessidade do banco de leite é isso. Aumentar a estrutura física, e obviamente que isso vai puxar, aumentar a estrutura de pessoal logo em seguida, né? São duas demandas gigantescas. Vocês também realizam orientações para aquela mãe que está com dificuldade. Eu tinha uma amiga que ela procurou o banco de leite e ela foi orientada. Frequentemente vocês fazem isso? Frequente. A gente fala assim que o banco de leite ele foi criado para 80% do trabalho dele ser voltado para assistência à lactação. Que não necessariamente aquela mulher que vai lá para receber assistência, ela tem que ter leite sobrando e tem que doar. Às vezes não. Às vezes ela tem uma produção que é o suficiente para o filho dela. Ela nem vai se tornar doadora e tudo bem. A maior meta de um banco de leite é aumentar o índice de amamentação, sabe, Marco? Então, assim, receber a mulher e auxiliar
para que ela consiga amamentar, deveria ser 80% do nosso trabalho e 20%, por exemplo, todo o trabalho de coleta e tudo mais. Por quê? Primeira coisa que eu preciso é que o bebê saudável continue saudável, não se torne um bebê Danel, né? Mas acaba que não é assim, na maioria dos bancos. Acaba sendo meio a meio, às vezes até o papel principal acaba sendo mais a coleta e o processamento do leite do que a procura. E você acredita que isso acontece por falta de informação, Rose? Pode ser por falta de informação, sabe, Marília? E assim, eu tenho assim, uma visão de que às vezes a amamentação ela não é muito valorizada nem mesmo pelos profissionais. Não todos, não estou generalizando. Mas a gente vê ainda uma desinformação a respeito da amamentação que atrapalha o processo. Atrapalha. Então, assim, os profissionais precisam entender que a amamentação, eu uso sempre essa fala, quem já me ouviu vai ver, ela é a coisa da vovó, da comadre, da amiga que vai ajudar? Ela é, sim, da comunidade, das crenças, do aprendizado que aprende mutuamente, mas ela é científica também. Tem tanto trabalho científico sobre o leite humano, sobre a amamentação, mas é um volume tão grande que eu que trabalho especificamente com isso, às vezes tenho dificuldade de acompanhar. Então, não precisa ser, mas assim, esteja sempre atento, o que é que tem de novo aqui? Vamos observar. De repente surge um assunto assim meio polêmico, eu falo, calma, né? Minhas meninas maravilhosas que trabalham lá comigo, olha, você viu, estão falando isso. Eu, calma, vamos respirar, vamos esperar. O que a evidência científica vai nos mostrar? E daqui a pouco a gente acalma. Porque assim, lá no comecinho, informações que eu realizei já caíram. Que se eu fizesse hoje seria completamente inadequado. E que bom, a ciência é isso, é pra gente crescer. E então eu falo, sem medo da informação nova, vamos absorver ela e reter, não tudo, né? Mas o que realmente tem evidência científica, vamos aproveitar, né, pro dia a dia. Mas eu acho que precisa ter uma valorização, sabe, Marília, da informação adequada. Tem tem profissional dando informação de amamentação lá do livro do médico Lucas, de 1970. Opa, peraí, mais de 50 anos, muita coisa já mudou. Agora, em 2 anos, as coisas já reviram. Então, assim, não dá. Isso não dá, porque, assim, essa informação lá atrás era essa que se tinha. Não hoje. Não hoje. A gente não pode mais ouvir que bebê precisa tomar água nos intervalo entre as mamadas. Isso já caiu, já está mais que comprovado. Água, chá. Exato. Certo. E a gente está assim, ó, de coração água, aberto. Chá, mamadeira, chupeta. Isso, ainda vamos existe entender. Isso, né? Ainda existe, sabe? Quando a gente foi ter o primeiro neném, né? Que já tá grande, já faz um... Tô ficando velho, não vou falar. Meu primeiro bebê tem 11 anos quase já. E... eu lembro até hoje, minha esposa falou assim, minha mãe deu uma chupeta. Eu falei, você chegar com essa chupeta dentro do hospital, que eu trabalho, eu não vou ser o pai dessa criança. E vai ganhar desse jeito. Porque, né, imagina, né? Hospital amigo da criança. Se eu, profissional de saúde, não educar lá dentro da minha casa... entendeu? E essa visão eu acho que tem que ter o profissional. Não só o profissional de saúde, todo mundo está envolvido com qualquer ação de saúde. Isso. Né? Tem que surgir de mim para que vá para o outro. Exato. E aí eu sofri isso daí. Minha filha. A gente sofre. Assim, ó, Marcos, se alivia também. A gente não tem que ser perfeito porque é profissional de saúde, mas assim... a gente só precisa, né, tomar esse cuidado, não ser tão displicente, né? Será que eu posso evitar essas chuquinhas? Será que eu preciso? Estão me falando desses chazinhos, será que eu preciso? Por que não? E a gente lá do Banco de Leite está super disposto também a conversar. E às vezes tem profissionais que são incríveis, sabe? De uma humildade, de uma tranquilidade que vem para um diálogo e eu acho enriquecedor. Os dois lados aprendem. Por que, Roseli, que você acha isso? Vamos conversar um pouco. A gente está vendo aqui, esse trabalho mostra isso. É por... Nossa, eu nunca pensei nisso. E traz uma informação também. Então, quando a gente faz grupos de amamentação, a gente faz toda quinta-feira de manhã, né? Tem um grupinho, uma roda de amamentação. Vem a avó, vem o pai, vem a mãe, vem o bebezinho. E é muito rico, é muito agradável. E as avós normalmente se emocionam. Em nenhum momento a gente quer, sabe, dizer que as avós estão trabalhando. De jeito nenhum. As avós são parceiras fundamentais da amamentação. São elas que estão lá do lado, né? O que a gente precisa é acolher essa avó e falar assim, tudo que você está ensinando é muito útil para o seu bebê. Algumas coisas mudaram. E você não tem obrigação de estar atualizada. Ela é avó.
Quem tem obrigação de atualizar ela somos nós profissionais. Que temos que falar, ó, sabe por que não o chazinho? Olha a capacidade gástrica do bebê. O estômago dele, olha que pequenininho quando ele nasce. Se eu dou um chazinho, vai tirar a fome dele. Se eu tiro a fome porque ele vai estar de pancinha cheia, ele vai mamar menos. E mamar não é só encher a pancinha, é também proteção. Então, tudo isso... A diferença é na explicação, na forma que é dita, né? E dizer, porque... E é real, a importância da avó é muito grande, da rede de apoio. E não é ir lá e culpar, as avós atrapalham... Já ouvi esse discurso, atrapalham... Não. A gente não está sabendo se comunicar com elas. Eu falo, o meu sonho é ter... Eu adoro grupos. E eu falo, meu sonho é ter um grupo só de avós. Vamos conversar, avós, vamos lá. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com elas e trocar informações, né? Tem muitas avós que amamentaram, mas amamentaram lá atrás, sem informação. Sem ajuda nenhuma. O peito sangrando e lutaram e conseguiram um sucesso na amamentação, mesmo com tantas dificuldades e falta de informação. Isso. E tem umas avós que falam, não, se eu conseguir... Por que você não vai conseguir? Claro. E as informações de qualidade, elas vêm para somar mesmo. Exato. Então, se você não traz essa avó... Pra perto, você não acolhe e ela não confia em você, fica mais difícil. Isso. Eu acredito muito, sabe, gente? Tem uma coisa que é muito importante para mim diante disso tudo. A informação é legal, tudo, mas assim, nada disso, na minha opinião, agora eu tô falando como Roseli, se um acolhimento não for adequado. Aquela mãe que procura o banco de leite vem, eu vou atender ela, uma das meninas que estão lá trabalhando vão ser atendidas. Se elas não olharem no olho e sentir confiança, sentir que ali é parceria, elas não vão aderir. Primeiro entende? contato, né? É muito importante elas serem acolhidas e ouvidas, respeitadas nas dificuldades que ela tem, entende? E mesmo que elas tomem uma decisão diferente do que a gente sugere, a gente também tem a obrigação de respeitar. Todas as mulheres que estão nesse momento com seus filhos, elas têm um papel extremamente importante e elas devem ser respeitadas. É importante a gente falar isso também. As que não conseguem amamentar, também. Também. Porque a gente está num processo histórico onde a gente tinha um desmame muito maior e com muita dificuldade a gente consegue dar uma melhorada. Mas ainda existe muito mais mulheres que não têm conseguido amamentar do que conseguem. Tem um trabalho gigante pela frente. E essas também merecem respeito, acolhimento, da mesma forma. Né? Não é pra gente apontar o dedo, não é pra gente te ajudar. Se a gente conseguir contribuir, excelente. Não conseguimos contribuir, não vamos julgá-las. Sim, porque a amamentação, diferente de todo mundo pensa, não é instintivo. A mãe precisa aprender, o bebê precisa aprender, a gente precisa entender a rede de apoio dessa mulher, porque às vezes ela não tem uma rede de apoio. Exato. Ela fica sozinha com o bebê em casa, o esposo trabalhando, ela não tem a família por perto. A gente vê bastante isso aqui em Foz do Iguaçu, porque muita gente vem para cá para estudar, para trabalhar. E nós temos muitas pessoas que não são de Foz do Iguaçu. Exatamente. Então, eu não tenho familiares aqui. Então, você precisa desse apoio. É fundamental, Marina. Se você tem um profissional de saúde para te dar informação, ainda assim uma... Um tempo curtinho, né? E o resto do dia. Não é uma garantia que essa mãe vai conseguir amamentar. Isso. E não é nosso papel julgar, não é nosso papel... De jeito nenhum. Ela não conseguiu... E julgar no sentido de por que não e disso e daquilo. Cada um tem uma história, cada um tem algo por trás, enfim. E a gente sabe o quanto as mães que não conseguiram amamentar e tinham o desejo de amamentar, ficam frustradas quando não conseguem. Exato. Então, assim, sejamos humanos, né? É assim, ó, eu tenho uma fala que é sincera. Não é para agradar a mãe que não consegue amamentar. Eu falo, às vezes, a mãe que amamentou uma semana... E não desrespeitando quem está conseguindo ter sucesso na amamentação, de jeito nenhum. Mas, às vezes, o esforço que ela empenhou para amamentar 1, 2 semanas foi tão grande, ou às vezes até maior do que aquela que todas as condições favoreceram e amamentou 2 anos. Que bom que ela conseguiu ter essa alegria, essa satisfação. Então, respeitemos, né, essas mulheres. Então, às vezes, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim dos defensores da amamentação. Eu sou uma defensora da amamentação daqui, ó. Eu defendo a amamentação, sim, mas eu defendo a mulher antes de mais nada, né? Então, assim, nem momento porque eu defendo a amamentação, a gente tem que virar as costas para a mãe que por algum motivo não consiga. Existem diversos fatores que interferem. E um dos fatores de risco para a amamentação é falta de rede de apoio. Quando eu atendo uma mãe que chega lá sozinha com o bebê,
quem te ajuda? Ninguém. Eu moro sozinha, eu sou mãe solteira, eu já penso comigo e já até me dói. A chance dela não conseguir amamentar é grande. Sim. E a questão, Rose, como que você vê... Deixa eu ver como que eu vou perguntar. Pergunta. A questão desse boom de profissionais prescrevendo fórmula artificial na alta, por exemplo. Ou o bebê dentro do hospital já receber fórmula devido a alguma dificuldade encontrada. Seja o bebê, por algum motivo, não deu certo fazer a pega, ou machucou, lesionou, essa mãe tem dor, esse bebê chora. A gente sabe que amamentar não é só nutrir. O bebê precisa do contato pele a pele, precisa de aconchego, precisa ouvir o coração da mãe, precisa estar ali porque ele ainda não entendeu que ele está num ambiente extraútero. Então, como que você pensa que a gente conseguiria conscientizar esses profissionais e eles virarem nossos amigos na defesa da amamentação? Ai, como eu queria ter essa resposta. Colocou numa saia curta agora. Você viu, Marco? Ai, mas eu queria tanto ter essa resposta, chamar eles e falar, né, quanto eles são importantes nesse processo, né? Essa fala não é a fala da Roseli, ou da Marília, ou do Marco. A gente só consegue construir um trabalho verdadeiramente forte, uma base segura quando ele é construído a muitas mãos. Eu acredito muito nisso, sabe? Um trabalho solitário eu não conheço. Indiretamente ou diretamente, sempre tem muita gente envolvida. Imagine que os profissionais de saúde, eles foram preparados, receberam as informações, anatomia, fisiologia, tarará. Então, eles têm todo um terreno fértil para isso. E eles são tão importantes, eles podem ser tão... mudar, transformar tantas realidades, como eu gostaria de trazê-los para perto, quem ainda não está envolvido com isso. Quanto à prescrição da fórmula, eu acho preocupante. Existem critérios, documentos que norteiam a prescrição da fórmula. Não é uma brincadeira, uma coisa da fórmula. Não. Tem documentos que norteiam, inclusive critérios médicos, critérios que dizem quais são as condições e como deve ser, né? Para que isso não vire uma grande festa, porque a fórmula ela pode ter algumas situações que ela pode salvar uma vida, tá? Mas são situações criteriosas e pontuais, né? Não pode jamais pode ser um comodismo do serviço ou do profissional em resolver aquela situação ofertando aquilo. Porque tem estudos que já mostram também que essas intolerâncias que a gente tem percebido tanto mais é pela exposição precoce das proteínas heterólogas, que estão aonde? No leite, a nossa amiga vaca. É o leite da fórmula, o leite em pó é leite de vaca. Pode ter de outros mamíferos também, tá? Não tem problema, é só liofilizar. Até o humano pode ser em pó. Mas hoje o que nós temos no mercado é o leite que é da vaca. Não é uma fórmula miraculosa, não, é o leite de vaca que passou por um processo de desidratação, ficou em pó, foi colocado uma série de substâncias, conservantes, etc. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender que é da nossa amiga vaca, um filhote que é maior que a gente já nasce. São proteínas muito diferentes para serem assimiladas. Então, ele deve ser usado realmente com critério para que não exponha aquela criança a um risco desnecessário. A gente precisa, respira, não está conseguindo amamentar? É importante que os serviços, em todos os níveis eu estou falando, seja no hospitalar, no básico, na unidade de saúde, no particular, no público, pare um minutinho e verifica o que está acontecendo. Por que não está conseguindo? Dá uma atenção. Eu vou falar de uma situação que eu passo. Às vezes uma mãe nos procura, e é muito frequente. Eu não tenho leite. Alguém me falou que eu não tenho leite. Alguém colocou seu bebê para mamar e observou a mamada? Alguém fez uma expressão na sua mama para verificar quanto leite estava saindo? Não, é sempre, na grande maioria não é. Então, assim, eu fico pensando, baseado em quê? Dá esse tempinho, não é muito. Você não vai precisar ficar lá. A gente acaba o nosso trabalho lá, o atendimento às vezes leva 1 hora, 2 horas, 40 minutos, 15 minutos, varia, mas enfim. Não precisa ser isso em todas as áreas. Às vezes 5 minutos que eu dou ali a mais, eu vou mudar uma realidade de saúde. E o mais importante, às vezes, também é você
trabalhar a mãe para que ela entenda que ela tem que estar tranquila para acontecer o processo. É natural. Tem mães que têm dificuldade, tem mães que têm dificuldade, mas na grande maioria, vou dar um exemplo assim, dentro do hospital, pós-parto, é o estresse total, né? Não tem como não ter um estresse. Você tá do lado de um monte de mãe, um monte de barulho, um ambiente que a mulher ela tá numa situação contrária e acontece de não ter tido o tempo necessário. E aí o bebê sai com a fórmula prescrita. Exato. Né? E já sai com um caminho trilhado, entre aspas, né? Exato. E daí fica muito mais difícil a gente reverter, né? Eu falo, ó, gente, a gente não tem uma varinha mágica, as consultoras, o banco de leite. Quanto mais exposta a situações adversas que interferem, que competem, que atrapalham com a amamentação, mais vai distanciando também que o auxílio profissional consiga reverter aquela situação. Tem situações, se as meninas do banco de leite tiverem assistido, elas vão rir agora, porque tem situações que chegam pra gente, que a mãe chega, conta a história dela. Vou dar um exemplo, tá? De situações que são desafiadoras. Um bebê que chega lá com mais de 2 meses, a mãe parou de amamentar, e daí ela... É muito comum também se arrepender e querer voltar a amamentar, né? E não é nem porque ela não queria. Ela teve dificuldades, não conseguiu ser resolvido. Não, agora eu quero tentar de novo. Lá dentro, assim, sai uma lágrimazinha. Eu falei, será que a gente vai conseguir ajudar? E assim, quando a gente consegue, a gente às vezes até se surpreende, a gente se emociona junto. Por quê? Porque a gente sabe que 2 meses já é um tempo longo, já tem chances menores de a gente conseguir resgatar. E quando dá certo, a gente disfarça para não pular na frente da mãe de alegria e soltar fogos, né? Mas só para dar um exemplo assim de que são situações, então assim, eu falo assim, não espera a situação ficar crítica. Busque ajuda, seja onde for, na sua consultora, na unidade de saúde, no consultório, no banco de leite, o quanto antes. Você vai ter uma chance maior de ter sucesso na amamentação, não ter sofrimentos, dores, né? Que é o que a gente também quer, que essa mãe não tenha. Não é amamentar a qualquer custo, é amamentar com plenitude, tranquilidade, sem dor, né? Realizar-se. Vou contar uma história. Esses tempos, alguns meses atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela estava com... Presente, perdão interromper, presente da Marília. Dia dos namorados. Eu falei, aí sim, continue agora, cara, deixa eu voltar. Perdeu até, vamos perder o ritmo agora, olha aí. Marília. Continua, por favor. Posso? Tô de dia. Tá. E essa mãe estava com seu filho doente e ela falou assim, Marília, onde que eu consigo... Mas não era um filho pequeno, recém-nascido, ele já é crescido. E ela falou assim, Marília, onde que eu consigo leite materno? Aí eu falei, pra quê? Aí ela falou assim, porque eu li que ele é o melhor alimento do mundo e ele vai adquirir imunidade pro meu filho e eu preciso dar um leite materno pra ele. Aí eu falei, olha, o banco de leite é outro esquema... É para os bebês da neonatal, eles não distribuem esse leite para outro local. Então, assim, sinceramente, eu acredito que você não vai conseguir esse alimento. Mas, assim, ela ficou maravilhada quando ela estudou, quando ela leu sobre. Ela falou assim... Eu preciso, ela falou com tanto entusiasmo, ela falou assim, eu preciso de leite materno pro meu filho, porque é o melhor alimento do mundo. Sim. E se as pessoas soubessem o quanto o leite materno, ele é excelente, é o melhor alimento em todos os sentidos, talvez a gente conseguisse aumentar os níveis de aleitamento. Claro que existem N dificuldades, e a gente precisa entender a realidade de cada mãe. Mas hoje eu fico feliz porque muitas mães, elas têm o desejo sim de amamentar. Sim. E é o primeiro passo. Eu acho que a maioria, Marília. Muitas mesmo. Talvez lá atrás a gente não tivesse essa realidade. Sim, é muito... Às vezes ela não consegue... Quando ela percebe toda a superioridade do leite humano, né? Porque assim, só pra gente exemplificar tudo isso que essa mãe trouxe.
O leite em pó, ele é um leite monótono, ele tem um gosto só, o tempo todo, todas as mamadas, né? O leite materno, ele não é. Ele é alimento, ele é proteção, é o único que vai ter proteção, muita proteção. O colostro, que tantas vezes desprezam, acham, e ainda é o colostro maravilhoso, riquíssimo, riquíssimo de defesas, né? Concentradíssimo. Aquele leite, ele é um treinamento para quando o bebê vai começar a se alimentar, gente. O que vai acontecer? A mãe comeu lá o arroz, o feijão e o ovo. Vai vir o flavor do leite. O que é o flavor? O odor, sabor daquele leite. Vai passar, o bebê vai sentir um leve cheirinho e gostinho. E daí, às vezes, aquela mãe vai iniciar a alimentação, né? A alimentação saudável do bebê. Antigamente se falava assim, vai lá, faz o alimento, não pode misturar um com o outro. A batata amassadinha, sem sal, porque o sal faz mal. O neném não quer. Mas o prato da mãe ele quer. Por quê? Porque esse ele já está adaptado desde a amamentação. Não é um leite monótono. O leite materno ele não é único, ele é como se fosse uma impressão digital. Cada mulher produz o seu. Cada mamada, esse leite passa por transformações. O bebê encosta a boca no peito e manda a mensagem do que ele precisa para a próxima mamada. O que ele solicitou, vem. Então, assim, que leite a gente consegue modular? Algo tão incrível como isso. E assim, antes que acabe o nosso tempo, eu quero falar uma outra coisa que sempre chama bastante atenção quando a gente fala na roda de conversa, tá? É assim, o leite materno, o bebê, ele pede pra mamar quando ele tá com fome? Ok, vai resmungar, vai ter a reaçãozinha dele lá pra mamar, né? Mas o corpo do bebê também vai ter essa reação semelhante à da fome quando ele precisar se defender. É uma coisa incrível, eu acho fantástico. Por quê? Ele entrou em contato, eu tô ali com um bebezinho, às vezes um de nós tá com alguma virose e nem manifestou sintomas ainda. E ele entrou em contato. E aquele bebezinho, às vezes, mamou faz 15, 20 minutinhos e resmunga e mamou. A mãe viu que mamou bastante, até regurgitou, mas já quer de novo? Já quer de novo, sabe por quê? O corpo dele tá falando, eu preciso de mamar para me proteger agora. Então é por isso que eu não tenho como estabelecer intervalo de mamada. É por isso que é tão importante a gente respeitar o que o bebê pede, né? Obviamente que não é para a mãe ficar 24 horas com o bebê no peito. Isso vai ser exaustivo e ela vai desistir por cansaço. Não queremos que as mães desistam por cansaço. Ela precisa de toda a orientação e a compreensão desse processo. Que o leite ele é uma substância viva para aquele filho dela. E o leite que ela produz para o próprio filho vai ter tudo que aquele bebê precisa. E o que você diria para aquelas mães e para aquelas que chegam com aquele mito assim que... não estou amamentando meu filho porque o meu leite é fraco. Ainda existe, né? A crença do leite fraco, mas o leite fraco não existe. Observa só, o que faz essa mãe pensar que o leite é fraco? É a primeira pergunta que eu gosto de fazer para ela. É porque o neném chora? É porque o neném não dorme? É porque ele quer mamar toda hora? Pra gente tentar desmistificar. Já foram feitos estudos muito grandes, né? Com mulheres, por exemplo, extremamente desnutridas. Tirou o leite dela, colocou no microscópio, colocou na lente, viu o leite dela. O leite da mulher saudável, que tá, né, nutrida normalmente, colocou. O leite é igual. Por quê? A natureza parece que faz assim. Esse é mais frágil, o bebê é mais frágil. Então, para proteger o bebê, vai se tirar tudo que pode da mãe para poder fazer o leite. Então, por isso que o caminho não é substituir o leite dela. Se aquela mãe que está extremamente desnutrida, é uma condição de saúde que tem que ser vista, óbvio, não é dando leite, outro leite para o filho, é alimentando essa mulher. Ter políticas públicas para que essa mulher acesse o alimento adequado e ela tenha saúde, esteja saudável para alimentar o seu filho com o que ela já tem de melhor, né? É aquela história, a mãe pode ficar até anêmica, por alguma razão. Agora, o bebê não vai ficar anêmico recebendo o leite dessa mãe. Não vai, ele vai ter o produto perfeito, né, para a saúde dele. Perfeito. E o que impede uma mãe de fazer a doação? Olha, se ela tiver uma doença infecto-contagiosa, fazer uso de drogas, cigarros ou bebidas alcoólicas. Ou algum dos exames dela tiver alguma alteração durante o pré-natal. Principalmente as sorologias, né? Mas na grande maioria das mulheres a gente não tem. Até a gente vê assim, a maternidade nos envolve emocionalmente de uma forma tão intensa que às vezes a gente observa mulheres que às vezes elas eram fumantes, por exemplo, né? E é muito frequente a gente ver isso. Elas deixam de fumar,
né? Eu sei que não são todas, mas muitas deixam de fumar movidas por aquela coisa da maternagem, a maternidade, né? Então, nada impede. Se ela parou realmente de fumar, a gente precisa de uma estrutura que nos dê essa garantia, essa segurança, obviamente, disso, né? Mas não impede. A grande maioria das mulheres podem doar. Vão ter leite, algumas vão, cada coleta, tirar um frasquinho desse. Outras vão tirar um dedinho, sem problema. Que é tão importante quanto, né? Tão quanto. No final, né, o produto vai ser ainda precioso. Marília. Muito bom. Vamos. Vou falar aqui do pessoal que está aqui nos acompanhando no chat. Rose, a gente está com o chat. Maria de Jesus Santos é minha mãe. Boa noite para todos. Ela sempre nos acompanha, está lá em São Paulo. Rafael Cog também sempre está conosco. Márcio Campos, boa noite. Marinalva, boa noite. Daniele, Cláudia, Dior, Matheus, Matos, Dior, tô aqui só pela Roseli. A Leila Carvalho, nossa Minha colega chefe, de trabalho. Claudenir, boa noite a todos. Juliana Toledo. Rafael Mesquita, boa noite. A Rose é fantástica. Cheguei atrasado, não sei se a Roseli já respondeu. Ó, uma pergunta. Algumas mães têm animais de estimação. Quais cuidados essas mães precisam ter para extrair o leite que doará? Excelente pergunta. Rafael, né? Isso. Rafael Mesquita. Maravilha, uma pergunta muito boa. Inclusive, ela está numa das orientações que a gente dá por escrito que a gente tem que entregar para a mãe. Então, assim, ó, ela tem que ter alguns cuidados no sentido do momento da coleta, né? Eu tenho gatos, por exemplo, e meus gatos são um xodó comigo. Mas se eu for doar leite, se eu fosse uma doadora de leite, no momento da coleta eu preciso me manter afastada deles, porque eles soltam pelos. Se eles soltarem pelos e esse pelo de alguma forma entrar em contato com o leite, eu vou perder todo o frasco de leite. E às vezes isso acontece, infelizmente. A gente às vezes perde. Às vezes eu perco porque vejo um pelinho de animal. Às vezes eu perco porque cai um cílio no leite. Às vezes eu perco porque um fiapinho de roupa. Então, por quê? Porque é um rigor muito grande para que esse leite chegue íntegro para o bebê que está internado na neonatologia, né? Então, é uma pergunta bem interessante. Seja qual for o animal, não é problema de ter o animal, mas no momento da coleta ela precisa estar se restabelecendo naquele espaço para que o animal não fique transitando, para não correr risco de perder esse leitinho. Ótimo, excelente. Miriam Andrade. Que paixão ela tem ao defender a amamentação. Você é inspiradora, Roseli. Márcio Campos aqui fez... A Dior colocou, aqui é a Ana. Te amo, Rose. Que amor. Eu também, Márcio Ana. Campos aqui. Qual é a origem do frasco de leite? Qual a origem do frasco de leite? O que sim. Muito legal. Eu acho que ele quer dizer da composição. Que tipo de frasco que tem que ser. Isso. Então, assim, ó. O frasco a gente já fornece. A mãe pode utilizar, ela pode comprar ou até adquirir. Por muito tempo a gente utilizava o frasco doado. Hoje a indústria optando mais pelo plástico. Então, o frasco pro banco de leite ainda tem que ser de vidro, borosilicato, boca larga, tampa rosqueável de plástico. Essa é a característica do vidro que a gente precisa utilizar. E a medida dele, no máximo 500 ml. Né? Então, esse é um frasquinho pequenininho de 200 ml, mas até 500 ml a gente pode utilizar. Mais que isso nós não podemos, porque a manipulação vai ficar excessiva. E o risco de eu colocar, de manipular esse leite, acabar contaminando é muito grande, né? Então, é um frasquinho de vidro com a tampa plástica, o Banco de Leite fornece, às vezes a duras penas, com muitas campanhas, mas nós fornecemos. Isso que eu ia falar não, que as mães, possíveis doadoras, não se preocuparem com isso, porque o Banco de Leite fornece, e isso é um plus, né? Eu acho que foi muito, muito válida a sua vinda aqui, porque muitas questões foram esclarecidas, né? A Rose, ela tem esse jeito acolhedor, ela tira nossas dúvidas. Às vezes a pergunta que a gente vai fazer, ela já fala. Não, fala demais. Não, tá perfeito. E é uma linguagem clara. Eu acredito que muitas pessoas consigam, porque você não usa muitos termos técnicos, você consegue falar numa linguagem fácil, que todo mundo possa entender. Tem que ser. E eu acho que é muito importante, nós como podcast de saúde, mostrar que é importante que as pessoas vistam a camisa. Isso. Da amamentação, que os profissionais ou os donos de empresa facilite para aquela mãe que voltou para o trabalho, deixou o filho pequeno, que existe uma grande dificuldade nisso, né? O retorno do trabalho, a pessoa volta com a cabeça
trabalhando, mas com a cabeça em casa, que abrace essa mãe, que oferte uma oportunidade para que ela continue amamentando, né? Ter um local para ordenhar. Ter um ambiente tranquilo para fazer essas ordenhas, para armazenar esse leite. Tem esse porque apoio, né? A volta ao trabalho, infelizmente, ela é quase sinônimo de desmame. Exatamente. E é um momento emocionalmente difícil para a mãe, né? Porque ela vai precisar realizar um desmame emocional daquela criaturinha que ela queria estar perto mais um pouco. Então, elas precisam desse apoio. A amamentação, eu acredito nisso, tá? É uma política pública. É uma política pública de qualidade, de baixo custo, que deveria ser muito investida. Só que é uma política pública que a gente vai ver o resultado dela a médio e longo prazo. Eu não vou ver agora. Eu vejo agora, claro, também. Vejo no bebê saudável. Mas eu vejo lá no adulto, com menos obesidade, cardiopatia, hipertensão, diabetes, diversas doenças crônicas frequentes na nossa sociedade que podem ser minimizadas com a amamentação. E o que te levou para esse lado? Essa paixão, né? Essa sala é apaixonada. O jeito que ela fala é alguém que viveu pouco disso, né? O que é 23 anos? Por favor, vocês vão ficar repetindo isso agora. Gente, é assim, eu acho que a hora que a gente tem a oportunidade, eu me sinto uma pessoa privilegiada de estar fazendo o que eu gosto, né? O Márcio Campos aí que tá falando, ele fala assim, você ama o que você faz, isso é um grande privilégio. Eu concordo, eu amo o que eu faço e eu acho que é um privilégio trabalhar numa coisa que eu verdadeiramente acredito, sabe? Não é uma coisa assim, eu sou obrigada a fazer isso porque eu sou a enfermeira da amamentação. Não, eu acredito. Eu falo, a gente recebe alunos de diversos cursos da área da saúde, né? E eu brinco, mas não é muito brincadeira não, só para eles não ficarem achando que eu tô me achando. Eu falo assim, eu acordo todo dia, eu aprendi com uma amiga isso. Eu acordo todo dia falando assim, eu vou salvar o mundo com esse objetivo. Eu quero meu salário no final do mês? Quero ter boas condições de trabalho, ótimo, tudo isso eu quero. Mas nada disso vai ter um valor maior do que aquilo que me aquece o coração no meu trabalho. Eu salvo o mundo. Como que eu salvo o mundo? Às vezes ajudando um bebê a ser amamentado. Não é coisas espetaculares e grandiosas, né? Não tem fogos de artifício. É fazendo, é dessa forma que eu vou... Ufa, hoje valeu o dia. Vai ter dias que eu não vou conseguir salvar. Vai ter dias que vai dar 2 ou 3, mas enfim, essa intencionalidade é que é a minha meta principal. Eu acho que é isso que me faz gostar, sabe? E acreditar, porque eu acreditem nisso. E a gente vê o teu entusiasmo, a tua dedicação. Eu sou suspeita, porque a Roseli me ensinou muito. Ela já... me ensinou muito. São muito generosos. Fui muito feliz quando te acompanhei. E claro, a gente não sabe tudo, com certeza. Dúvidas, eu sei que posso contar contigo. Eu tenho também muitas dúvidas. Nunca saberemos tudo, né? E nós temos mais 2 perguntinhas para a gente poder finalizar. Tá. Dior disse assim: Roseli, mas o que acontece se a mãe doar o leite e acabar acontecendo um problema na refrigeração e estragar o leite? Excelente pergunta. Se acontecer isso, esse leite, antes de ser pasteurizado para ser distribuído para os bebês, são feitas muitas análises que vão dizer como esse leite esteve conservado até chegar no banco de leite. É isso que vai nos dar segurança, tá? Existe um exame chamado acidez do Ornick, que é feito, que vai nos dizer se esse leite passou por um problema de refrigeração, ou se às vezes na correria, às vezes a mãe não conseguiu higienizar bem a mão, acabou contaminando aquele leite. Ele vai nos dar dados que vai dizer, esse leite não poderá ser aproveitado, né? É lamentável perder, mas é importante para que não coloque em risco o bebê que vai receber. Então, fique tranquila que isso é visto. E o Rafael Mesquita, para fechar, muito bom. Parabéns a todos os 3, Marcos, Marília e Roseli. Muito obrigada por nos acompanhar, Rafael, e todos que estiveram aqui no chat conosco. É sempre importante a gente agradecer, porque quando a gente traz um profissional desse tamanho, né, desse gabarito, sempre conforta o nosso coração, primeiro, que é ser enfermeiro, com essa visão, né, de olhar lá na frente, sem conhecer. Quantas pessoas passam por você que... Quando eu falo você, eu tô dizendo assim, toda a equipe. Isso todo o processo. A gente quis trazer você aqui para mostrar a importância que é o seu trabalho. Para representar o seu trabalho o de leite. Sendo representado por você, né? Mas existe uma equipe, um processo, e é importante nós, como sociedade,
olhar para o banco de leite com um olhar diferente. O que eu posso fazer para estar somando? Exato. Na verdade, tudo que vem para somar é importante. E precisamos de parceiros. Exato. E como precisamos, né? E aí a gente vai para meios públicos assim que com mais política que favoreçam esse processo e nosso trabalho, para que nosso trabalho tenha valor e nós continuamos juntos salvando o mundo. Exato. O mundo já faz a diferença, né? A gente der as mãos, a gente vai conseguir muita coisa. Gente, eu só posso agradecer a oportunidade, eu gosto muito de falar disso e eu sei que vocês são parceria real, não é a primeira vez que a gente está aqui trabalhando, já trabalhamos junto em muitas oportunidades, né? Fico super feliz pela oportunidade mesmo, trago mesmo pessoas que falem disso, né? Eu acho que vale a pena, sim. Não é a fala, não é da Roseli. É muita generosidade de vocês aí, dessas pessoas do chat. Eu fico muito grata, mas assim, não vou absorver. É muita gente envolvida nesse trabalho, né? Cada doadora que nesse momento está tirando seu leite, cada mulher que está tentando amamentar seu filho, cada mulher que não conseguiu amamentar, mas mesmo assim apoia a outra. Então, é muita gente envolvida num trabalho, né? Muita gente, muito bonito. E a gente só tem a agradecer esse rico conhecimento que você tem, que você difunde para a tua equipe, para a comunidade, que não se restringe a Foz, mas é muito maior. Você não está inserida só ali no banco de leite, você está inserida nas universidades, a gente acompanha, né, Marcos? Em palestras, em treinamentos. Então, assim, Rose, aqui eu não falo só como Marília, falo Marília, Marcos, podcast instituição. A nossa referência em aleitamento materno é o banco de leite. E que bênção que nós temos o banco de leite aqui na nossa cidade. E pode contar com a gente. E isso você pode levar lá para todo mundo que precisou de Talco Saúde. Nós estamos aqui. Obrigada, vocês têm prioridade sempre aqui com a gente. Obrigada de coração. Obrigada mesmo pela confiança no trabalho. E a gente, com esse incentivo todo, né, esse gás, essa energia toda que eu estou abastecidíssima aqui, é para a gente se esforçar para ser tudo isso que essas pessoas estão esperando, né? É isso que a gente quer. Eu acho que tem uma generosidade grande, mas a gente tem essa meta em ofertar o melhor que a gente puder. Não é o melhor do mundo, mas é o que a gente consegue. O que cada um de nós conseguir vai ser maravilha. Perfeito. Muito bom. Vamos encerrar, então? Vamos encerrar. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, às 8 da noite, como profissional. Não vamos falar, né? Não. Para contar um pouquinho da história, do trabalho. Acompanhe, gente. Ajude a gente, nós, do Talco Saúde, a difundir essa informação. Hoje, quanta informação rica que a gente passou aqui, né? E se você absorver um pouquinho do que a Roseli falou, pensa que você pode procurar ela no 3031 4500, telefone do Banco de Leite que está aguardando a sua ajuda, né? E a espera daquela mãe que precisa do trabalho. Vamos encerrar então. Muito boa noite. Até quarta-feira que vem, às 20 horas, ao vivo. Até.